Imagine estar à beira de um vulcão tão vasto que é quase do tamanho da França. Bem-vindo ao Olympus Mons, o maior vulcão do nosso sistema solar. Agora, vamos entender a escala dessa monstruosidade. O Olympus Mons eleva-se a uma altura vertiginosa de quase 14 milhas, mais de 2,5 vezes a altura do Monte Everest, o pico mais alto da Terra. Sua base cobriria confortavelmente todo o estado do Arizona. Em termos mais familiares, pense nela como uma montanha tão larga como a Irlanda. Mas como o Olympus Mons se tornou tão colossal? A resposta está na geologia única de Marte. Ao contrário da Terra, Marte não tem atividade de placas tectônicas. Na Terra, o movimento das placas tectônicas impede que o magma se acumule continuamente em um só lugar. Mas em Marte, um hotspot de magma pode continuar a crescer durante milhares de milhões de anos, formando uma montanha de escala inimaginável. Esta falta de atividade tectônica em Marte permitiu que o Olympus Mons crescesse ininterruptamente durante milhões de anos. O magma continuou jorrando e endurecendo camada após camada. Com o tempo, isso construiu o gigantesco vulcão escudo que vemos hoje, com suas encostas suaves criadas pelo fluxo lento e constante de lava de baixa viscosidade. Este vulcão gigantesco não é apenas uma característica estática da paisagem marciana. É uma formação geológica dinâmica e em evolução. Estima-se que os fluxos de lava mais recentes no Monte Olimpo tenham apenas cerca de 2 milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos. Isto sugere que o Olympus Mons pode não estar extinto, mas apenas adormecido, possivelmente aguardando as condições certas para voltar à vida. Olympus Mons, uma maravilha do nosso sistema solar, supera qualquer vulcão aqui na Terra. É um lembrete gritante de quão diferentes e semelhantes podem ser os nossos planetas vizinhos. E permanece como um testemunho do poder duradouro das forças geológicas, moldando mundos ao longo de eras, criando paisagens além da nossa imaginação mais selvagem. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e compartilhar sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que você pensa sobre esta extraordinária montanha marciana. Agora, vamos considerar a altura do Olympus Mons. Não é apenas largo, é alto, elevando-se até mesmo sobre o Monte Everest. Imagine, se quiser, ficar na base deste gigante marciano e esticar o pescoço para ver o cume. O Olympus Mons ergue-se a impressionantes 13,5 milhas acima da superfície marciana. Isso é quase 3 vezes a altura do Monte Everest, que, com pouco mais de 8,5 km, é insignificante em comparação. Mas como pode existir uma estrutura tão colossal? A resposta está na menor gravidade de Marte. A atração gravitacional mais forte do nosso planeta derrubaria uma montanha dessa altura. Mas em Marte, onde a gravidade é pouco superior a 1/3 da Terra, o Olympus Mons é alto, superando todo o resto do sistema solar. Portanto, em termos de altura e largura, o Olympus Mons é verdadeiramente o gigante do nosso sistema solar. No topo do Monte Olimpo, há uma surpresa à espera, em uma caldeira tão grande que poderia engolir cidades inteiras. Esta depressão colossal, que se estende por todo o cume, é o resultado de múltiplos colapsos do pico ao longo de milhões de anos. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais neste fascinante fenômeno natural. Uma caldeira é uma grande depressão em forma de tigela, normalmente formada pelo colapso da Terra após uma erupção vulcânica. Mas a caldeira do Monte Olimpo não é uma formação vulcânica comum. É uma caldeira complexa, o que significa que é composta por múltiplas depressões sobrepostas, uma prova da sua longa e tumultuada história. Imagine as forças inimagináveis que devem estar em jogo aqui. À medida que as câmaras de magma abaixo da superfície se esvaziavam, a rocha sem suporte acima teria cedido, colapsando para dentro para formar estas depressões amplas e profundas. Esse processo se repetiu continuamente, criando a estrutura intrincada e em camadas que vemos hoje. A caldeira do Monte Olimpo se estende por incríveis 60 milhas de diâmetro, com profundidades que chegam a quase 14 milhas. Isso é espaçoso o suficiente para abrigar nossas maiores metrópoles com espaço de sobra. É um lembrete claro e humilhante dos poderosos processos geológicos que moldam não apenas o nosso próprio mundo, mas os mundos além. Assim, ficamos com um espetáculo instigante em uma enorme caldeira, situada no topo do maior vulcão do nosso sistema solar, uma testemunha silenciosa das eras de atividade vulcânica em Marte. A caldeira do Monte Olimpo, um testemunho das forças poderosas que atuam no planeta vermelho. Olympus Mons não é apenas grande, é antigo. Mas quantos anos exatamente? E ainda está ativo? Para responder a essas perguntas, vamos mergulhar no fascinante assunto da vulcanologia marciana. Olympus Mons vem moldando a paisagem marciana há algum tempo. A idade deste vulcão colossal é estimada em cerca de 200 milhões de anos. É isso mesmo, existe desde o final do período Jurássico na Terra,
quando os dinossauros vagavam por nosso planeta. Ao contrário dos vulcões da Terra, que têm uma vida útil de apenas alguns milhões de anos, o Olympus Mons conseguiu permanecer ativo por um período muito mais longo. Isto se deve à falta de atividade das placas tectônicas em Marte. Na Terra, à medida que as placas tectônicas se movem, um vulcão pode ser desligado depois de sair do seu ponto quente. Mas em Marte, o Olympus Mons permaneceu onde está, sendo constantemente alimentado pelo mesmo ponto quente de rocha derretida das profundezas do planeta. Mas o Olympus Mons ainda está ativo hoje? Esta é uma questão que intriga os cientistas há anos. Algumas evidências sugerem que a lava fluiu na sua superfície há apenas 2 milhões de anos, o que é relativamente recente em termos geológicos. Embora não haja nenhuma prova definitiva da atividade vulcânica atual, é possível que o Olympus Mons esteja apenas adormecido, e não extinto. Então, Olympus Mons, um gigante dormindo, ou talvez apenas fazendo uma longa pausa entre as erupções. Então, por que o Olympus Mons é importante? O que isso nos diz sobre Marte e nosso sistema solar? Olympus Mons não é uma maravilha apenas por causa de seu tamanho. É uma janela para a história geológica de Marte, fornecendo pistas sobre o passado do planeta e o seu funcionamento interno. Sua vasta estrutura em forma de escudo sugere um tipo de atividade vulcânica diferente daquela que estamos acostumados na Terra, apontando para um planeta que não possui placas tectônicas. O seu tamanho também indica que a superfície de Marte não se renova da mesma forma que a da Terra. Na Terra, as placas tectônicas reciclam a crosta, espalhando-a. Mas em Marte, o mesmo local está em erupção há milhões de anos, elevando o Olympus Mons à sua incrível altura. E não esqueçamos o seu papel como farol para exploração e descoberta. É um alvo tentador para futuras missões a Marte, prometendo uma riqueza de dados científicos. Olympus Mons, um marco cósmico que continua a aproximar a nossa curiosidade e os nossos rovers.